Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Amanhã já vai fazer uma semana de quaresma. Normalmente, a igreja sempre traça os seus ciclos de tempos especiais de domingo a domingo. A quaresma também é assim. Mas pelo fato da gente ter começado, que a gente começa a quaresma numa quarta, nós vamos fechando ciclos de quarta em quarta. Quando chegar lá na Semana Santa, a quarta-feira é um ponto determinante. Porque na quinta santa, nós já entramos no tríduo pascal, que é o mistério do meu amor, é o mistério do teu amor, é o mistério do amor que me resgata da morte. Então, de quarta em quarta, nós vamos renovando isso. E é importante pensar na realidade do tempo, né? Poxa, amanhã já é uma semana. Fazer uma espécie de avaliação. É bom pensar no tempo. Ainda que em perspectivas espirituais, nós estejamos dentro de uma realidade acima do tempo. Mas nós estamos no tempo. E o tempo conta muito. Até porque são 40 dias. Então você tem um tempo para você viver a experiência da quaresma. Parece uma pressão, mas é uma pressão. Tu tem 40 dias. Deus te concedeu um tempo de graça. Tecnicamente, a gente chama de kairos, que é o tempo da graça. É o tempo da oportunidade. É o tempo que o Espírito é derramado em nossos corações, dando a você, de modo individual, a oportunidade de ser santo. Fazendo penitência, buscando a tua conversão, e assim tirando a
penitência do outro. Como é que tu tira a penitência do outro? Melhorando a você mesmo. Porque tu vai se converter. Quem se converte de um pecado. E o pecado, ele ofende a Deus e ofende quem está perto da gente. Então amanhã já vai fazer uma semana. O evangelho de hoje é o evangelho que trata de um daqueles 3 temas que nos foram dados lá na quarta-feira de cinza. Oração, jejum e caridade. O evangelho de hoje fala do Pai Nosso, de modo exclusivo e de modo elevado. Aqui se trata realmente do teu relacionamento com Deus e com Deus Pai. É o próprio Filho, obediente ao Pai, que nos ensina a ser cristãos. Que é ser cristão? É ser como Cristo. Então ele ensina a rezar. E é muito bom que tu agora possa ter a consciência de quando você se coloca na presença de Deus Pai, você precisa também orientar-se na tua perspectiva de filho. Vocês entendem esse negócio de presença, não é? Quando você se coloca diante de uma presença, você é alterado. Quando você chama Deus de Pai, você precisa necessariamente pensar que tipo de filho é você. Isso é a dinâmica mesma da paternidade. É chamar a Deus de Pai e perceber que tipo de filho nós somos. É o próprio Filho, Jesus, que nos ensina a chamar a Deus de Pai. E esse relacionamento, para esse tempo chamado Quaresma, é muito importante. Repetindo, isso foi pedido para a gente lá na quarta-feira de cinzas. Se tu quer realmente se aproximar e ter uma Quaresma efetiva, tu precisa rezar mais, tu precisa fazer penitência, jejum, e tu precisa fazer caridade. Você precisa fazer isso. E você tem o tempo para isso. O tempo te é dado. E eu sei, tu sabe, e quanto mais velho, pior. Quando você vai perdendo a realidade, ou você perde a realidade do tempo, ou você aproveita o tempo que você tem. E o tempo é graça. O tempo, ele é graça. O tempo que Deus te dá agora é uma graça. Uma graça é sempre uma presença. Você é filho diante de Deus que é Pai. O que você vai pedir diante da presença? São Tomás de Aquino fala que você pode pedir coisas materiais. Coisas que relativamente são de ordem superficial, ainda que seja a tua saúde. O pedido que se faz a Deus é um pedido que ultrapassa as dinâmicas materiais. E aqui no Pai Nosso nós temos os pedidos adequados, talvez até em ordem hierárquica, né? O que de fato deve ser pedido primeiro a Deus? Primeira coisa, quando eu estou falando aqui que eu, filho, devo me colocar diante de Deus que é meu Pai, eu preciso ter uma reverência filial. Isso se chama temor de Deus. Isso é um dom do Espírito. Quando tu foi batizado, tu recebeu esses 7 dons do Espírito. Quando tu foi crismado, isso foi confirmado. E isso está impregnado na tua alma.
um selo indelével, um selo que não se tira. Aí dentro de ti há um selo do Espírito Santo que te conduz adiante do Pai. Você tem uma reverência filial. Diante de Deus Pai, a primeira coisa que você pode dizer é colocá-lo acima de todas as coisas. Deus Pai, Pai nosso que estais no céu, é um Pai que é nosso. Isso já implica que tu é filho e que tu tem irmãos. Então, a responsabilidade da presença, né? Tu se coloca diante da presença de Deus e você se coloca como filho. Você reverencia Deus como um Deus. Obviamente, se é Pai, Ele é nosso. Se é nosso, a fraternidade também está aí implicada como responsabilidade. E o tempo de graça é um tempo de correspondência. Deus dá a graça de uma quaresma e tu vai corresponder a essa graça. É uma realidade muito de reciprocidade de amor, né? O amor que é correspondido. Deus me ama e eu correspondo a esse Deus com amor. Como é que tu faz isso? Tua oração intensificada, o teu jejum bem feito e uma caridade viva. Deus Pai nosso que estais no céu. Primeira coisa, seja santificado o teu nome. Olha só, se você realmente é um cristão, você vai agir como filho. Primeira coisa que Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, se refere a Deus é como um pai. E o primeiro pedido é: santificado seja o teu nome. Por quê? Porque eu estou diante de uma presença. É a presença que me altera. Não sou eu que altero o Pai. É o Pai que me altera. Está claro isso, gente? Está claro? Ou vocês acham que alguma coisa em vocês vai alterar a Deus? No final vai falar, né? Não é no final aqui no início. Não é pela força das muitas palavras. Mas é o teu coração de filho que vai te orientar ao teu relacionamento com Deus Pai. Seja santificado o teu nome. Santificado é uma palavra que você coloca assim como santo, acima de todas as coisas. Santificado vem de uma raiz, tanto do latim como do grego, como algo separado. Não é, talvez alguém de vocês tenha aí uma experiência negativa com o pai. Talvez teu pai não fosse homem para ser pai, ou teu pai foi homem para ser pai. Aí, dependendo disso, tu tem uma experiência positiva ou negativa em relação à paternidade. Só que aqui, nós estamos falando de um pai que é fiel, e ele é pai o tempo todo, do mesmo modo como ele é bom o tempo todo. Então, santificar o nome de Deus da nossa parte é uma característica de um filho. Venha o teu reino. Isso é um pedido muito genuíno. Muito mais do que pedir alguma coisa de superficialidade. Repetindo, ainda que seja lícito pedir pela tua família, por um problema, por uma angústia, por uma doença, pensar que pedir a Deus que venha até a mim o reino é pedir que Ele esteja presente. O que é o reino de Deus? É o próprio Deus. Não é à toa que faz parte, de modo ritual, uma repetição que nós temos a cada missa. Isso não pode ser automático.
ainda que muitas vezes é automático, né? O Senhor esteja convosco, sem pensar, tu fala, Ele está no meio de nós. E muitas vezes a gente não sabe o que está falando. Ele está no meio de nós. Ele se faz presente. Venha o teu reino, é que ele venha ao nosso encontro. De novo, isso me responsabiliza. Todo filho tem uma responsabilidade, no mínimo, de ser fiel ao pai. O pai é pai porque ele tem um filho, isso trinitariamente falando. Mas nós temos um pai porque nós devemos nos comportar como filho. E um filho tem toda uma conduta. Uma boa conduta de um filho é o respeito filial. É se comportar de fato como filho. Essa criação tem uma confiança muito grande dentro da realidade da vontade, de fazer a vontade de Deus. E se existe uma coisa que nos dá mais alegria dentro da perspectiva de paternidade e filiação, é fazer a vontade de Deus Pai. Vocês que são pais, sabem exatamente isso. Vocês têm compreensão de uma realidade, a vontade, a tua vontade como pai e como mãe, é que teu filho cresça. Então você impõe a sua vontade ao seu filho. E seu filho vai se tornar alguém melhor por causa da tua vontade genuína de fazer com que teu filho se torne um homem, uma mulher, um cristão. Olhar diretamente para Deus e falar assim, ó, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Gente, na prática, tudo bem, está sendo gravado, mas só nós aqui em Brasília, tá? Não faça nenhum tipo de reação para tu não se comprometer. Na tua oração, qual é o teu real desejo? Que se faça a vontade de Deus ou que se faça a tua vontade? Quando tu vem aqui para rezar, quando o Santíssimo aqui é exposto, quando tu vai lá na capela, quando tu reza em casa, quando tu reza o teu terço, tu acorda de madrugada para rezar, né? Se você faz parte, 2 milhões é de sacanagem, né? E muito mais do que isso. Se você faz parte de mais de milhões de pessoas que acordam para dizer 4 horas da manhã e olhar para Deus e falar assim, ó, o Senhor precisa fazer a minha vontade. Sabe por quê? Porque eu acordei 4 horas da manhã. Então eu preciso que você faça a minha vontade. Porque eu não acordei cedo de brincadeira. E aí eu queria que vocês fizessem essa reflexão. Quem é quem? Qual é a vontade que tem que prevalecer? A do teu pai ou a tua? Ou tu sofre de inversão de circunstâncias? Venha o teu reino e seja feita a minha vontade. É claro que tu não fala isso, né? Mas a minha reflexão é nos colocar como filho. Então, voltando só à questão da presença, né? Quando tu se coloca diante da presença, tu se coloca diante da graça. E essa presença te coloca no teu lugar. Tu é filho e não é pai.
porque tu está diante de um pai. Vocês lembram do filho pródigo? Lembra? Filho pródigo, ele perdeu a noção de quem ele era. Ele perdeu a graça da presença. Ele trocou a presença do Pai, de Deus Pai, onde ali na casa prevalecia a vontade de Deus Pai. O que o filho pródigo fez? Não aceito essa vontade. A vontade tem que ser minha. Pai, me dá a minha herança, que eu vou embora. Diz o texto que ele foi para um lugar distante. É interessante isso, né? Eu já vi muita gente fazendo isso. Ah, padre, eu entrei num processo de pecado e aí eu me afastei de Deus. É o diabo na sua oficina tramando para que você realmente não fique na presença. Só que a misericórdia atrai miséria. Quanto mais miserável tu é, quanto mais intenção equivocada que tu tem de fazer a tua vontade, mais você tem que fazer violência contra você mesmo para se aproximar de Deus que é Pai. E como filho, olhando no olho de Deus Pai, porque nós católicos temos esse privilégio, né? De intimidade, né? Tu é templo da Santíssima Trindade. Tu não fala com Deus lá, né? Tu não tem que ir para um lugar falar com Deus, né? Como diz a leitura de quarta-feira, tu quer rezar, vai para o teu quarto. E teu quarto, que é teu coração, a tua consciência, você vai olhar a Deus cara a cara. Sabe por quê? Porque Ele amou e Ele te ama. E Ele quer olhar no teu olho. Nós que nos distanciamos. O filho pródigo percebe a ausência, né? Problema, né? Ausência e presença. Quando tu peca, tu se ausenta. O processo de conversão, de arrependimento do pecado, faz tu se aproximar. Acredito que vocês vieram para uma missa como essa, para o grupo de oração, exatamente por isso, né? Dentro de uma amizade, dentro de uma filiação, se colocar diante de Deus, chamá-lo de Pai e fazer os devidos pedidos. A vontade de Deus que seja feita no céu e na terra, que tem que prevalecer essa vontade. Depois, os pedidos que se seguem são os pedidos que se refere a nós. Pão nosso de cada dia. Tem a ver com alimento, mas tem a ver com palavra. Deus te dá uma palavra todos os dias. Deus te orienta todos os dias. Para aqueles que têm a graça de oportunidade, de aproveitar aquilo que a gente chama de liturgia diária, que te é dado de graça, né? A presença de Deus te é dado de graça. A gente não merece, mas a palavra te é dado de graça. O pedido que se segue aqui agora é um pedido próprio do filho. De um filho que pede a Deus perdão por todas as suas misérias, mas como filho, e já porque ele chamou de Pai Nosso, existe uma realidade de fraternidade, perdoa as nossas ofensas, né? É o grande mistério. Para algumas pessoas isso é um grande mistério
indecifrável. Né? A gente reza o texto da misericórdia com raiva de quem a gente odeia. Já viu isso? Já viu isso? Eu já vi isso muitas vezes. 3 horas da tarde, rezar o texto da misericórdia. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Ai, aquele filho da... Meu Deus do céu. Como ele me fez mal. Pela sua dolorosa paixão. Aí vem a fulana na cabeça. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de mim, né? Aí a misericórdia acaba sendo um negócio que não é um fluxo, né? Não é relacionamento. A gente quer que Deus tenha de nós misericórdia, no entanto, nós não queremos ter misericórdia do outro. Por quê? Porque a gente não sabe ser filho. Ah, padre, perdoar é difícil demais. É muito difícil. É muito difícil você perdoar uma pessoa. Tu pode imaginar como pode ser difícil para outra pessoa te perdoar. É a reflexão que eu estava fazendo, né, sobre a questão da penitência. Tu fazer penitência por ti e pelo outro. Porque tu deve ser uma penitência para o outro também, não é? Eu penso nisso direto. Assim, cara, eu devo ser uma penitência para as pessoas. Por exemplo, eu sei que eu estou sendo uma penitência para vocês aqui agora. Porque vocês queriam uma missa diferente. E eu não sei fazer missa diferente. Só sei fazer isso aqui. Eu até que tento imitar o Marcelo Rossi, mas não dou conta. Eu já tentei imitar um bocado de padre, mas não dou conta. Aí, quando eu tento, sai o Wesley. Eu fico, puxa vida. Será que eu não vou dar conta? Vai sair só isso aqui mesmo? Aí, pronto. Eu sou uma penitência na vida de vocês. Mas é quaresma mesmo, então. É quaresma mesmo, então agora... E só tem isso aí, então pronto. O Carlinho pode vir, tá. Vai isso aí mesmo, toma, vai isso aí. Tenha paciência com essa coisa aí. Perdoa as minhas ofensas como eu também perdoo. Como eu também perdoo. Gente, o perdão que vem, a misericórdia que vem, quando tu pega aquele quadro, né, da Divina Misericórdia, a gente acha tão bonito os raios do coração de Jesus, né? Eucaristia, batismo, sangue e água. Eu acho muito bonito quando a gente reza, né? Senhor, fazei com que o meu coração seja semelhante ao vosso. Será que o amor eucarístico, o amor de Pai, que sai do coração de Jesus, o que sai do nosso coração? O que sai do teu coração para cá? Eu escutei o padre Carlos falando isso essa semana no programa. O que tu tem dado à igreja? Porque Deus tem te dado muita coisa. E não nos deixeis cair em tentação. Pronto, isso foi o que nós meditamos no domingo passado, sobre as tentações. Lutar contra as tentações. E não nos deixe, mas livrei-nos do mal. O mal aqui é compreendido como diabo, mas o mal aqui tem que ser compreendido. Você sabe que existem inimigos da alma, né?
Os grandes males. Quais são os grandes males? O mundo, o diabo e tu. Tu é um grande inimigo teu. Sobretudo quando você reza o texto da misericórdia com raiva de alguém, disposto a não perdoar. E é interessante quando a gente vai voltar a falar lá dos inimigos. Essa semana nós vamos voltar a falar dos inimigos. E a gente nunca pensa que nós somos inimigos de Deus quando nós pecamos. De fato, diz o texto, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometem, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que cometestes. Mas, padre, é muito difícil perdoar aquela pessoa que me ofendeu. E aí quando você olha para o Sagrado Coração de Jesus, Ele nem olha as tuas ofensas. Quando você tem uma sincera devoção ao Sagrado Coração de Jesus, e você olha para aquele coração rasgado de amor por ti, Ele só quer te abraçar. Ele não olha as tuas ofensas. Ele só quer te abraçar. É por isso que as imagens do Sagrado Coração, não sei se vocês pensam desse modo, né? Mas essa é a intenção da igreja. Está rasgado, está para fora. Sabe quando a gente diz assim, ó, caraca, meu coração está pulando. Meu Deus, meu coração está pulando para fora. É exatamente isso. Quando Jesus se aproxima da gente, o coração dele pula para fora. Por quê? Porque quer te abraçar. E é exatamente porque tu não presta. Exatamente porque somos pecadores. O evangelho de hoje, terça-feira, da primeira semana da quaresma, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos ensina a sermos verdadeiramente filhos. E Ele nos ensina como nos relacionar com Deus Pai, do mesmo modo como Ele, Filho, se relaciona com Deus que é Pai. Isso para nós hoje é uma grande graça, porque hoje tu está na presença de Deus, e que essa presença, e que você permita que essa presença te altere, que você não saia daqui o mesmo, que pelo menos essa palavra chegue ao teu coração. Primeira leitura diz isso, né? A palavra de Deus é como a chuva, e a chuva, por uma perspectiva natural, ela quando cai, ela não volta sem ter feito aquilo que é próprio de água. A palavra de Deus cai agora no teu coração, e ela não vai voltar do mesmo modo como ela desceu. Ela vai fazer a função de palavra, que é fazer conversões. Quando eu falo alterar, é converter corações. Mas nós temos a desgraçada força, o desgraçado poder de fechar o nosso coração e não deixar Deus agir. Quando a gente fala, tua vontade não, a minha vontade. Não sei se vocês sabem, mas essa foi a postura de Lúcifer. A tua palavra não vou fazer, a tua vontade
não vou fazer. Mas ao contrário de Lúcifer, nós merecemos o sangue derramado de Cristo. Ao contrário de Lúcifer, tu está aqui diante dessa mesa e ele vai mais uma vez descer do céu, se instalar nas espécies eucarísticas de pão e vinho, que se tornarão corpo e sangue, para que tu não seja um filho distante, mas que, tomando consciência de quem você é, você possa, depois de uma confissão, depois de uma missa bem participada, fazer uma procissão e chegar aqui e comungar. Comungar, eu sempre comparei isso como um abraço. É um abraço, tu levanta e tu vem se abraçar. Tu vem dar um abraço. Vocês gostam de abraço, né? Vocês gostam de abraço? É bom, não é? Ainda mais um abraço que te leva para o céu. Tu só precisa abrir teu coração. Aliás, tuas mãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.